O Conselho Nacional de Biossegurança, presidido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, tem até o próximo dia 5 de abril para decidir sobre o plantio de trigo transgênico no Brasil. O plantio foi aprovado no dia 1º de março pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. A gente vai falar sobre esse assunto com o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção, membro do movimento Ciência Cidadã, integrante do Grupo de Trabalho Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Olá, Melgarejo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia, pessoas que acompanham o Jornal Brasil Atual. É um prazer estar aqui e é muito importante, de fato, esse tema que tu levantas. Muito bem. Melgarejo, vamos lá. O Conselho Nacional de Biossegurança recebeu um ofício aí de organizações da sociedade civil pedindo o cancelamento da liberação do cultivo de trigo transgênico HB4 e a importação de farinha de trigo transgênico HB4. Esse documento foi assinado por um coletivo de organizações, movimentos sociais, protocolado no dia 20, e está denunciando violações no processo de aprovação do produto geneticamente modificado, perigos à saúde, ao meio ambiente, à soberania alimentar. Eu gostaria de saber quais são esses perigos, como é que você está vendo todo esse processo, né, correndo dessa forma, sem a consulta também à sociedade civil, aos órgãos, enfim, especialistas, movimentos sociais. Queria que você falasse desse perigo, desse trigo. A notícia é exatamente essa, tem a dimensão assustadora que tu traz nessa síntese. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança é um dispositivo importante que o governo tem para antecipar situações de risco e tomar medidas antes que essas situações se concretizem. E é também um funil, um espaço de avaliação de pretensões de negócios, pretensões dos interesses de mercado. Porque essas pretensões, eventualmente, se apoiam na expectativa otimista que a população costuma ter a respeito de novidades. Não há dúvida que as pesquisas são importantes, que a construção científica é fundamental e que o campo da engenharia genética é um campo promissor. Entretanto, também não há dúvidas de que há uma certa volúpia sobre ganhos de curto prazo e que essa volúpia atropela legislações protetivas. No caso da aprovação desse trigo, existem várias violações de legislação. E são muitas. Por exemplo, não houve participação de representação dos interesses de defesa dos consumidores numa audiência pública que avaliou a importação da farinha de trigo. E a importação da farinha de trigo que foi aprovada com argumentações apresentadas naquela audiência pública que traziam mentiras de que o herbicida, esse que causa problemas e que está associado ao trigo, não seria aplicado nas lavouras de trigo que gerariam aquela farinha, que não seria nem autorizado a aplicar na Argentina. E a CTN-Bio desconsiderou essas mentiras e desconsiderou o fato de que aquela audiência pública para aprovação de farinha não permitia segurança alguma com relação ao plantio de sementes. E é esse o ponto. A legislação brasileira prevê estudos suficientes para garantir a segurança à saúde da população, e os estudos com esse trigo são insuficientes. Veja, avaliaram 10 ratos. 10 ratos não representa nem a população de ratos, como mencionou muito claramente a Marijane Lisboa. 10 ratos muito menos representariam possibilidade de segurança para outros mamíferos. Principalmente no nosso caso, quando esse trigo que foi dado aos ratos foi dado sem a associação do herbicida que vai ter no trigo que nós comemos. E esse herbicida, o glufosinato amônio, ele gera alterações no processo de divisão celular, que é o mais básico processo de desenvolvimento de todos os organismos. Gera aberrações. Uma célula, em vez de se dividir em 2 células iguais, como deveria acontecer sempre, eventualmente gera células com 2 núcleos, ou células sem núcleos. Gera descaminhos. Gera descaminhos que, colocados através do trigo,
vão afetar mães, que vão afetar bebês em gestação, que vão afetar o futuro, não se sabe de que forma. Pode ser de qualquer maneira, inclusive pode provocar, o aborto pode provocar o descarte daquele embrião pelo organismo da mãe quando o organismo detecta aberrações. E tem outros problemas associados a esse trigo, ele afeta o sistema nervoso central. As pessoas da idade que estão comendo lá a sua papinha vão ter antecipação de Alzheimer. Os problemas para a saúde são muitos, e os problemas ambientais, que implicam em violação também das normas, desconsideram o fato que na legislação brasileira, para te autorizar o plantio de um transgênico novo, o plantio de uma planta que não existe no meio ambiente, tu tem que avaliar as possibilidades do impacto dos ambientes que temos no Brasil sobre essas plantas. Porque todos sabem, os cientistas da NBio têm consciência disso, a relação entre a capacidade genética de qualquer organismo é dependente do ambiente onde esse organismo é cultivado. Há uma relação de trocas, de tal maneira que não vamos conseguir produzir aqui no sul do Brasil nem a seringueira, nem as castanheiras, que são tão abundantes no norte. Opa, acho que está congelando um pouquinho a imagem. Oi? E por isso, porque Meu Garejo, só um minutinho, deu um pequeno salto aqui, no caso aí a sua internet parece que deu uma congelada, você estava falando em relação também a alguns cultivos da Amazônia. Eu estou vendo duas imagens minhas aqui também, não sei como eu resolvo isso. Não, tá tranquilo, no ar tá tudo certo. Sim, eu estava tentando que o ambiente afeta a capacidade da expressão genética. E um trigo geneticamente modificado ou massa geneticamente modificada tem que ser testado em cada ambiente, porque o impacto do ambiente pode gerar transformações nessa planta que podem gerar substâncias indesejáveis para a população ou que podem gerar descaminhos que enganam o agricultor com relação às suas expectativas. Então, é necessário haver um plantio em todos os ecossistemas relevantes para o cultivo dessa planta antes dela ser liberada, em função dessa necessidade de identificar os impactos do ecossistema sobre a planta transgênica. E isso não foi feito. Esse trigo está sendo aprovado para plantio sem estudos de campo no Brasil. E mais, esse trigo está sendo apontado de uma maneira que atrai muito a curiosidade e o interesse da população, porque ele é apresentado como sendo tolerante à seca. E essa é uma expectativa muito da humanidade, desde sempre. Tanto que, nos anos 80, cresceu muito a pesquisa das transnacionais com relação à busca de plantas de trigo, de milho, de soja tolerante à seca. Essas pesquisas foram descontinuadas. Houve um momento que você fazia 100, 150 testes de campo, principalmente com milho, buscando respostas de tolerância à seca. E as grandes transnacionais desistiram disso, porque perceberam que características que envolvem multiplicidade de gene, como a produtividade, como a própria tolerância à seca, não podem ser controladas pela manipulação de um gene. E é o caso desse trigo. A empresa argentina, com ações na Bolsa de Nova York, lança no mercado um trigo que promete ser tolerante à seca e que na própria Argentina apresenta resultados muito controversos. Nós temos dados de 2021 que mostram que, se bem que numa região da Argentina, deixa eu ver qual aqui, se bem que mostram que em vasos de laboratório em Córdoba, esse trigo transgênico apresentou resultados até 5% superiores ao trigo tradicional, a produção média da região. Em outros, como Buenos Aires, o prejuízo desse trigo foi de 27% em relação à produção normal. No Chaco foi 15%, em Entre Rios 15%, em São Luís 46% a menos, o que significa que em situação de seca ou em situação de clima natural, essa promessa de tolerância ao estresse hídrico não se cumpre na realidade. Ela tem sido conseguida com muita eficiência em vasinhos de laboratório para a apresentação desse argumento.
E a campo não tem funcionado, porque a variabilidade dos fatores naturais é muito maior do que pode ser controlado, e porque a característica de resposta da planta à deficiência de água envolve uma multiplicidade de genes que não são controlados por apenas um. No caso, esse gene de girassol que foi inserido nesse trigo. O mais relevante para nós é que, apesar de não funcionar, apesar de ser associado a uma expectativa enganosa, esse trigo traz, de fato, uma resistência a um herbicida que causa aqueles problemas que eu comentei para a saúde. Ele é genotóxico, afeta o processo de reprodução celular. Ele é neurotóxico, afeta o sistema nervoso central e pode causar distúrbios muito relevantes para pessoas idosas. E ele também tem impacto sobre o sistema reprodutivo e vai estar na alimentação diária de uma grande parcela da nossa população. E isso é a primeira vez que acontece. Até agora, as plantas transgênicas se destinavam basicamente à produção de alimentação animal. E este é para alimentação humana. Quando um milho ou uma soja transgênica é encaminhado para ração, para alimentação animal, ele é destinado principalmente àqueles seres infelizes que nós criamos em campo de concentração e que nós abatemos para consumo antes deles atingirem a idade adulta. Eles são, no final da juventude, são mortos. Eles não envelhecem comendo essas rações e, portanto, aqueles problemas que costumam aparecer normalmente nos indivíduos depois de uma certa idade e que são acelerados pelo contato com agrotóxicos, não são percebidos nesses organismos. No caso do trigo vai acontecer algo bem diferente. Ele é destinado não à alimentação de animais que são abatidos no final da adolescência, mas sim à população em geral. E essa decisão da CTN-Bio nos parece muito alarmante e mereceria uma discussão mais detalhada do que e onde nós pudéssemos averiguar os dados apresentados. Exato. Eu quero justamente falar dessa decisão da CTN-Bio em relação a esse trigo, né? E a gente tem na presidência da CTN-Bio o Paulo Barroso, né? E ele disse que a farinha de trigo transgênica está liberada para o consumo no Brasil desde 2021 e que esse trigo poderia ser produzido na Argentina, em qualquer parte de outro país, no Brasil, e justamente, como você já mencionou, essa questão da tolerância à seca, e ele pega justamente esse problema para dizer, né, aí junta com o aquecimento global e diz que, enfim, que pode ser importante, né, justamente para a gente poder ter essa questão para o combate também à fome, enfim, são argumentos, né? Agora, o que me chama a atenção é que num governo democrático, né, como o do governo Lula, a gente tenha tido essa decisão desta pessoa. Eu gostaria que você falasse sobre o Paulo Barroso, né? Como é que pode uma pessoa, enfim, autorizar, diante de tudo que você falou, né, com base na ciência, autorizar um trigo, enfim, geneticamente modificado para consumo humano? Diga lá, o que você acha que tem aí, enfim, nessa CNT? Então, eu vejo que isso poderia ser comentado de diversos aspectos. Eu tenho a sensação de que o Paulo Barroso ele está representando um conjunto de pessoas que deram a ele essa atribuição de representação e que passaram a ele a responsabilidade de trazer para a sociedade essa informação que é decisão daquele grupo de pessoas. Eu tenho segurança de que o Paulo Barroso acompanhou a soja HB4. A soja HB4 também prometia ser tolerante à seca, também foi aprovada pela CTN-Bio e no campo, na vida real, não se falou mais nisso. Então, eu penso que o Paulo Barroso está numa camisa de força onde ele se obriga a cometer esses deslizes que vão prejudicar a imagem dele ao longo do tempo. Creio que um presidente da CTN-Bio não evita manifestações de sua própria opinião. Paulo Barroso é um pesquisador da Embrapa que é bastante considerado no seu meio e que, por ser bastante considerado no seu meio, talvez tenha assumido
a presidência da CTN-Bio, e nesse espaço, ao invés de defender mecanismos de produção que nos parece que são mais necessários para o Brasil, como, por exemplo, pesquisas com a mandioca, continua nessa busca de resultados para as grandes transnacionais. Esse trigo não vai resolver o nosso problema da seca, porque nós desconfiamos que ele não seja tolerante à seca. Ele vai aumentar a venda no Brasil de um herbicida que já é proibido desde 2019 na Comunidade Econômica Europeia e que, portanto, perdeu o mercado lá. Nesse sentido, eu não sei se intencionalmente ou se por obrigação de função, esse pesquisador vem trabalhando, na minha perspectiva, contra os interesses nacionais. Eu até entendo que em todos os governos o poder econômico associado a determinados ramos da economia induza decisões que não são consideradas necessárias ou oportunas de longo prazo. E essas questões são questões políticas que devem ser afeitas aos políticos. Se essas questões eventualmente contaminam decisões técnicas, como essa da CTN-Bio, esse caso deve ser resolvido num outro âmbito, que é o âmbito da decisão política no campo do CNBS. Tenho segurança de que os pesquisadores da CTN-Bio estão escudados numa linha de argumentação onde eles afirmam que, entre aspas, dentro do meu nível de conhecimento não haverão problemas. E com isso se escudam do fato de que existem outros campos de conhecimento que apontam argumentos que eles não consideraram, que não foram incorporados ao seu escopo de avaliação. O caso do trigo transgênico, eu tenho a impressão, eu não quero crucificar o Paulo Barroso dizendo que a responsabilidade é dele. Eu tenho a impressão de que ele é um porta-voz dessa decisão da maioria. Mas tenho segurança de que ele sabe que não é possível conseguir impactos sobre características multigênicas, que envolvem uma relação muito grande de genes, introduzindo uma informação, um gene que seria milagroso. Eu tenho a impressão que ele... Tenho segurança também, que ele sabe que nessa modificação genética desse trigo existe uma quantidade muito grande de insertos sobre os quais não sabemos as funções. A avaliação do Dr. Rubens Nodari é que existem 62 mil pares de bases adicionais ao que se pretendia inserir nesse trigo e que estão dentro do novo trigo para os quais não estamos olhando, não estamos sabendo as implicações daquelas inserções adicionais. Isso é relevante porque mesmo aquilo que existe no genoma e que não se percebe numa geração pode gerar informações novas nas próximas gerações. E nós deveríamos fazer testes, então, multigeracionais. Não só na planta, como também nos indivíduos que consomem os produtos dessa planta. Me parece que o presidente da CTN-Bio está minimizando esses riscos e acredito que ele faz isso em função de estar expressando uma opinião que é da maioria do grupo. Me chama a atenção também o fato de que todos esses pesquisadores, todo esse grupo, está na CTN-Bio por indicação de ministros de um governo que já saiu, do governo anterior. E suponho que os ministérios do governo anterior tenham indicado, tenham reforçado dentro da CTN-Bio a presença de pesquisadores que comungam com os ministros a expectativa deste governo. Então, quero crer que os representantes do Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, dentro da CTN-Bio, não tenham muita preocupação com o meio ambiente mesmo, já que teriam sido indicados por um ministro que não teria muita preocupação com o meio ambiente. Não tenho como afirmar isso, mas me parece uma tendência natural de que o ministro da Saúde indique representações preocupadas com a saúde e que o ministro do Meio Ambiente indique representações preocupadas com o meio ambiente e que essa preocupação seja condizente com a postura dos ministros na vida real. Então, é possível que essa decisão tenha sido tomada por grupos de pessoas que não levaram com a devida preocupação as questões ambientais que os cientistas que estão criticando essa decisão consideram essenciais.
não há de ser pouco relevante o fato de que o CNBS está recebendo uma quantidade enorme de solicitações que podem ser resumidas de uma forma muito simples. Você pede, queremos discutir o assunto não foi bem discutido, queremos rever as informações e queremos que você cumpra as normas legais, queremos que, no mínimo, as determinações que estão na CTN-Bio, que nós, em muitos casos, julgamos frágeis, nos parecem que as determinações estabelecidas no Conselho de Biossegurança, estabelecidas na Lei de Biossegurança e seguidas pela CTN-Bio, poderiam ser mais robustas. Nos parece inaceitável que se considere seguro para a alimentação humana um estudo com 10 ratinhos. Um estudo com 10 ratinhos que se alimentaram com um produto que não incluía o herbicida e durante só 90 dias, parece uma piada. Essa piada não pode ser considerada nesse nível de alimentação humana. Exato. Agora, eu estava lendo um artigo seu, né, juntamente com a Maria José Guazelli, cujo título é Quem ganha com o trigo transgênico HB4? Você já falou, né, de grandes empresas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quem poderia estar ganhando com esse trigo transgênico. No sul do Brasil, no Paraná, na Argentina, no Paraná, na Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o inverno é bem marcado. O inverno sendo bem marcado, nós não podemos cultivar nessa região do país as culturas de verão, as culturas como milho, como soja, como algodão. E todas as lavouras transgênicas que nós temos no Brasil até agora são de milho, soja e algodão. Com a entrada do trigo transgênico, nós vamos fechar essa janela de descanso que a natureza tem no sul, um descanso no sentido de, nesse período do ano, não se aplicam, na escala que se aplicam, os herbicidas associados às lavouras transgênicas. Então você vai abrir um mercado para aplicar no inverno esse herbicida do tamanho dessa nossa região, é maior que muitos países. Ganha quem vende esse herbicida, ganha quem vende os sistemas de tratamento para as doenças que vão surgir, que nós sabemos que vão surgir, pela presença deste produto na água e nos alimentos. Ganham as empresas que vendem essa ilusão para os agricultores de que eles vão ter uma possibilidade de enfrentar a seca pagando um pouquinho mais por um grão alterado, que conferiria essa capacidade de sobrevivência em situação de seca. Ganham as empresas de marketing que fazem essa propaganda. As perdas elas são menos focadas, elas são divididas de uma forma muito geral. A palavra que eu queria usar, que é democrática, não se aplica, mas os riscos de contaminação vão afetar todas as famílias. É claro que aquelas famílias que consomem mais produtos que são oriundos desses grãos vão ter uma possibilidade de risco mais acelerada. A afetação vai ser mais robusta, mais perigosa. Mas, no geral, vai haver uma socialização dos problemas e uma concentração dos ganhos nas empresas que comercializam o veneno, que comercializam o grão, que comercializam a propaganda que está levando a sociedade a crer que isso é um bom negócio. Vão perder as panificadoras, eu imagino, porque vai haver uma impossibilidade de segregação de trigo transgênico e trigo não transgênico. Nós já vimos isso na soja durante um período. As máquinas que colhem são as mesmas e a limpeza das máquinas é muito complicada, tu termina levando resíduos de grãos das lavouras transgênicas para as não transgênicas e contaminando a produção que é destinada ao mercado. A contaminação via pólen não é tão relevante quanto no caso do milho, porque a planta de trigo ela tem as duas flores, a masculina e a feminina, muito próximas, então ela faz aquele processo de autofecundação, onde o pólen das outras plantas, das outras lavouras, não chega a ser tão relevante para a disseminação das plantas transgênicas. Mas os grãos que caem do caminhão, os grãos que circulam, os grãos que são intencionalmente transferidos de um local por outro, esses vão terminar levando ao desaparecimento virtual
do trigo não transgênico, assim como vem acontecendo com o milho, talvez não de uma forma menos acelerada do que a que nós observamos na contaminação do milho, por essa caracterização de circulação do pólen, mas inevitavelmente também acontecerá gradativamente a perda dessas reservas que existem de milho não transgênico aqui nessas regiões produtoras. A promessa de que nós vamos produzir esse trigo no Cerrado, que o Paulo Barroso faz, ela é também bastante perigosa, porque nós não acreditamos na tolerância seca. O Paulo Barroso também falou, e me parece que nesse aspecto ele escorregou de uma maneira muito relevante. Ele também falou que os testes que estão sendo feitos pela Embrapa e nos próximos 5 anos vão nos dar a resposta. Bom, se nos próximos 5 anos não vão nos dar resposta, me parece muito irresponsável aprovarmos desde agora. Me parece que esses testes deviam ser feitos, deviam ser levados a termo antes de tomada essa decisão. Eu não estou bem lembrado de outros aspectos que foram comentados naquela entrevista, mas penso que ali ficou caracterizada a necessidade de uma audiência pública para nós podermos confrontar esta opinião de que teremos vantagens e limparmos essa preocupação de que nós temos que pode estar acontecendo uma contaminação de decisões tomadas em agências públicas em função dessas possíveis vantagens, quando nós temos riscos tão relevantes. Exato. A gente já está aqui no final do Jornal Melgarejo, a gente agradece demais aqui a sua participação. Vamos acompanhar o que o Conselho Nacional de Biossegurança vai fazer em relação a essa liberação do cultivo de trigo transgênico HB4 e importação da farinha de trigo transgênico também, transgênica HB4. Vamos aguardar, vamos acompanhar e a gente volta a se falar com certeza, viu, Melgarejo? Muito obrigada, um forte abraço para você, até a próxima. Falamos aqui com o Leonardo Melgarejo, engenheiro... Até a próxima, querida. Falamos com o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção, membro do Movimento Ciência Cidadã, integrante do Grupo de Trabalho Biodiversidade de Articulação Nacional de Agroecologia. E com ele, encerramos hoje o Jornal Brasil Atual. Voltamos amanhã, às 7 horas. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.